Dando continuidade à nossa videoaula, apresentando conceitos importantes da disciplina Fundamentos da Contabilidade. Entramos então na nossa unidade 3. Conta. Conta é o título que identifica cada elemento patrimonial e de resultado. A forma de registro de débito e crédito surgiu com a divulgação do método das partidas dobradas em 1494 pelo frade italiano Luca Pacioli e diz o seguinte: para cada débito haverá um crédito correspondente de igual valor. Quanto à natureza, as contas são classificadas em contas patrimoniais. Essas nós já conhecemos anteriormente. Contas patrimoniais são aquelas divididas entre ativo, passivo e patrimônio líquido, onde no ativo nós temos os bens e direitos. Esses ativos, bens e direitos dividem-se nos seguintes grupos. Circulante agrupa contas que representam as disponibilidades e os direitos realizáveis durante o exercício seguinte. Ativo realizável a longo prazo agrupa contas de direitos realizáveis após o exercício seguinte, mais de um ano. Entendemos aí exercício como exercício contábil, o período de igual duração em que a empresa opera. Ativo permanente representa os bens fixos da empresa, subdivididos em investimento, bens fixos, porém não de uso, imobilizado, bens destinados ao uso, e diferido, despesas pré-operacionais e outras que gerarão resultados por vários exercícios. Passivo, obrigações. Passivo circulante agrupa contas representativas de obrigações que serão exigidas dentro do exercício seguinte, até um ano. Exigível a longo prazo representa as contas de obrigações exigíveis após o exercício seguinte. Resultado de exercícios futuros, contas que representam as receitas antecipadas referentes a outros exercícios, diminuídas os respectivos custos ou despesas incorridas. Patrimônio líquido, origem dos próprios recursos, também chamado de situação líquida, vimos anteriormente. Agrupa o capital, reservas, lucros ou prejuízos acumulados. Estas, então, foram as contas representativas das contas patrimoniais. Quanto às contas de resultado? Contas de resultado são aquelas que representam as despesas e as receitas. Despesas decorrem de consumo e da utilização de serviços. Por exemplo, a energia elétrica consumida, os materiais de limpeza consumidos, café consumido, os materiais de expediente, canetas, papéis, lápis, impressos, além de aluguéis, despesas de juros e etc. Receitas decorrem da venda de bens e da prestação de serviços. Por exemplo, vendas de mercadorias, receitas de serviços, aluguéis ativos, descontos obtidos, juros ativos e etc. As despesas e as receitas são responsáveis pelas variações do patrimônio das empresas, pois indicam o resultado das operações que esta realizou em um determinado período, gerando o lucro, prejuízo ou resultado nulo. Débito, crédito e saldo. Débito representa a aplicação de recursos, representa aumento de valores nas contas que identificam ativo e despesas. Também representam as diminuições de valores nas contas de passivo e receitas. Crédito representa a origem de recursos, representa os aumentos de valores nas contas de passivo e receitas
e as diminuições de valores nas contas de ativo e despesas. Quadro auxiliar, débito e crédito. Para valores patrimoniais, toda vez que aumentar um ativo, devemos debitar a respectiva conta. Pelas diminuições do ativo, creditar a respectiva conta. Pelos aumentos de passivo, creditar as respectivas contas. E pelas diminuições de passivo, debitar a respectiva conta. Para valores de resultado, despesas e receitas, toda vez que ocorrer uma despesa, debitar a respectiva conta. Toda vez que ocorrer uma receita, creditar a respectiva conta. De forma simplificada, usa-se o razonete ou razonete em forma de T para efetuar os lançamentos. Vejam na representação. Nós temos acima do gráfico razonete o título da conta. De um lado, débito, de outro, o crédito. A diferença entre débito e crédito nos dará o saldo, podendo este ser devedor, quando os débitos superarem os créditos, ou credor, quando os créditos forem maiores que os débitos. Plano de contas. Conceito. É uma relação das contas dispostas em ordem de classificação segundo a natureza das operações, ou seja, por denominação do bem, do direito, da obrigação, do patrimônio líquido, da despesa e da receita. Em geral, o plano de contas pode ser alterado, incluindo-se novas contas, caso seja necessário, no decorrer da vida da empresa. No livro, você encontrará um modelo de plano de contas. Até a próxima unidade.